Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo 11 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a Firebolt. Tem um Derek aqui, tu não colocou? Ah, não coloquei não. Só porque não... É. Meh. Só colocar Derek, sem nome. Só Derek. Uhum. E a lista de personagens apresentados nesse capítulo é Derek. É o Derek, só Derek. Só Derek. O sobrenome dele é só Derek. Só Derek. A casa dele é nenhuma. Feitiços, objetos e criaturas apresentados nesse capítulo, temos a Mantícora. E não temos locações novas apresentadas nesse capítulo. Harry volta para o castelo pela passagem secreta muito bravo, com toda a história... Muito bravo. Que bonitinho. Chateada. Muito bravo. Eu queria colocar putaço, mas eu achei que não ia Pode, ficar né? muito, né? Entendi. Não pode, aí eu digo e deixo na edição. Mas não Eu queria pode, né? colocar, mas não coloquei, É só que pra depois vocês eu lembrei, saberem. porque depois eu lembrei que o resumo vai pro No pra escrito. descrição do Spotify. Falei, vai que... Aqui no áudio tava putaço, gente. Eu era a capa, aquele lá no canto, assim. Abandonada. Abandonada por Meu você. Deus. Muito aleatório. Meme. Não é aleatório, né? O meme tá abandonada por você. Caraca, 1 minuto de episódio, a gente já tá aqui Só falando surtadíssima. Vamos lá. Harry volta para o castelo pela passagem secreta muito bravo com toda a história que ouviu acerca do Sirius Black e de como ele traiu os Potter. Na manhã seguinte, ele discute com Rony e Hermione porque acha que Sirius tem que ser punido pelo crime que cometeu e que Azkaban não é suficiente para isso. O barulho de chuva vai sair, né? Será que vai? Não Acho sei. que vai. É Mas isso, também gente. é ambientação. Tipo, faz um chazinho aí, agarra sua canequinha, vem com a gente nesse dia de chuva ouvir o podcast. Winter's here. Winter's here. Chegou aqui. Chegou já, inclusive. Eu acho esse começo de capítulo muito forte, assim, muito pesado. Os sentimentos do Harry, né? As lembranças, os sonhos. Não sei se é sonho, mas... É igual quando eu tô deitada na cama e às vezes eu começo a viajar na maionese e não sei se é sonho ou se eu tava só pensando, mas Entendi. O negócio vai juntando. E aí ele tava Lembrando não, né? Sonhando com o dia da morte dos pais dele. E aí o fato dele se esconder quando o Rony entra no quarto. Se esconder não, fingir que tá dormindo. não tem que Nossa, é conversar. muito, Eu acho essa parte, assim, o mais triste pra mim é ele olhando o álbum de casamento dos pais dele e vendo os Sirius lá, sabe? Sim. Nossa, muito triste. Mas uma nota completamente aleatória aqui. É muito legal que ele descreve os Sirius como, tipo, bonitão. Não sei se em português como que ficou, mas em inglês é handsome, que é tipo, nossa, ele é muito bonitão, assim, sabe? Deixa eu ver aqui. E eu achei muito legal, porque o Harry ele sempre tem uns personagens masculinos que ele descreve assim, né? Bonito. Aí o meme, inclusive, do bye, 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 bye. Bonito e risonho. Não, o handsome não é simplesmente bonito. Não, Handsome gente. é tipo, nossa, bonitão, galanzão, você chama de handsome. Aqui é só Em aquele inglês rosto é bonito. assim que ele chama. Inclusive, Só um rostinho bonito. muito tempo quando eu falava de Drarry, estamos aqui de novo pra falar que o Harry pode ser bi, sim. Ai, Harry. Mas o Sirius era famoso por ser muito bonito, né? Sim, muito mas eu falo que charmoso. o Harry, ele tem isso de sempre descrever os personagens masculinos. Às vezes, assim, tipo, ele descreve o Cedrico, assim. Ele descreve o Sirius, assim. É verdade. Então é muito legal ficar apontando isso, que ele, né? Mas só pra dizer Só mesmo. assim, só joguei. Joguei no ar. Ele olha o álbum, né, e tal. E aí ele começa a pensar, tipo assim, olhando pra cara do Sirius na foto, pensando assim, nossa, será se ele já sabia que ele ia trair aqui? Será se ele sabia que ele ia passar, que ele ia passar esses 12 anos e Azkaban, que ele ia ficar irreconhecível? Porque ele, né, ele fala, comparando com as fotos, ele nunca ligaria uma pessoa com a outra, porque realmente ele tá completamente com uma aparência muito diferente, né, muito acabado, né, basicamente. E aí... Ele fala isso, né? Tipo assim, nossa, será que ele sabia que ele ia passar 12 anos em Azkaban até ficar irreconhecível, assim? Mas aí ele fala um negócio, tipo assim, mas os dementadores não afetam ele, assim, tipo, como eles me afetam, né? Tipo, ele fala assim, o Sirius não tem que ouvir a minha mãe gritando, pedindo socorro.
E aí, eu fiquei assim, tipo, o que será que o Sirius escuta? Eu pensei sabe? isso também. Quando os Dementadores estão perto. Porque eu acho que não tem como ele escutar a Lilian, porque obviamente ele não tava lá na cena. Mas, de novo, aquela frase tanto do Lupin quanto da Madame Pomfrey, eu acho que, tipo assim, que fala que a pessoa que tem um passado mais delicado, né? Ele fala, eu não sou delicado. Ou que tem mais traumas no passado, os Dementadores afetam de forma pior, né? Eu acho que a gente pode especular que o Sirius também ouve vozes, assim, quando os Dementadores estão perto, sabe? Tipo o Harry. E aí eu fiquei pensando, tipo, o que será que ele ouve, sabe? Tipo, que triste. Será que ele ouve, tipo, o Régulo brigando com ele? Eu acho que ele ouve alguma coisa sempre da família, porque a família dele era bem tensa. Mas também daquele dia do assassinato, eu acho que ele deve ouvir, tipo, o Pedro, né? Alguma coisa. Alguma coisa nesse sentido. Eu fico pensando se, tipo assim, mesmo depois de Azkaban, você ainda pode, tipo assim... Porque a gente não tem muita informação sobre como funciona Azkaban, mas, tipo... Suponhamos que eles tenham alguma interação entre eles, os presos em Azkaban, sabe? Será que a Bellatrix não foi lá, tipo, tripudiar, sabe? Duvido que eles tenham alguma interação. Mas se eles tivessem alguma interação, ela tipo, ia. ela não foi lá tripudiar, ele não fica, de certo, ouvindo isso de novo, sabe? Tipo assim, ela falando algo, ela achando que de fato ele era, né, o espião do Voldemort, e ela falou, tipo assim, parabéns pelo que você fez, você finalmente, né... Você conseguiu trazer orgulho pra família, alguma coisa nesse sentido, sendo que, nossa, deve ser muito... Ah, meu Deus. Só fiquei, tipo assim, nessa hora que ele tem essa frase aqui, eu acho que esse capítulo é realmente, o que você falou, começa muito pesado, assim, quando a gente coloca tudo em perspectiva, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, eu fico imaginando que o Pedro também devia estar nessa foto. Só que aqui o Harry não notou ele. Nota, Igual ele não tinha notado o Sirius, mas como aqui o foco era o Sirius, ele não nota o Pedro Pettigrew, mas... Depois mas ele igual... fala também, assim, que ele na cabeça dele, ele imagina o Pedro Pettigrew, tipo, o Neville Longbottom, carinha redonda e tal. Porque a descrição que foi dada, né, pra ele do Pedro Pettigrew parecia muito um Neville, né, que era aquele carinha que só tava que lá. É a referência que ele tem. É a referência que ele tem, né, do carinha meio bobão, assim, não tem outra palavra, né. Mas que tava lá junto com o trio, que era o James, o Tiago, a Lilian e, no caso, o Remo, né. Ou o Sirius, desculpa. Enfim. E aí eu fico pensando se o Pedro ali na foto já sabia. Igual o Harry pensa do Sirius. Será que ele já sabia será que ele já tinha contato com o Voldemort, que ele ia trair os amigos dele, que ele ia matar os amigos dele? Pois é, né? Porque, tipo assim, a timeline é um pouco apertada, por assim dizer, porque parece que foi um negócio, tipo assim, eles formaram em Hogwarts num ano, no outro ano casou, no outro ano teve o Harry, no outro ano morreu. Então foi um negócio mesmo que eles morreram com 20, 21 anos, né? Então foi isso, formaram com 17, casaram com 18, o Harry nasceu, eles tinham 19 e morreram com 20. E não sei, né, em que hora desse momento, que momento desses 3 anos, por assim dizer, que o Pedro né, se juntou a eles e tal. Enfim, eu acho que foi algo mais depois da profecia. Depois que o Voldemort descobriu sobre a profecia. Porque então, aí ele precisava de alguém lá dentro, né? E aí ele, né, aconteceu o que aconteceu. Mas eu acho que foi mais tipo, depois que foi descoberto sobre a profecia. Então, tipo assim, no último depois, ano de vida deles. Eu acho que não foi durante o casamento, mas... Outra parte que eu acho bem pesada também é quando a Hermione fala assim, não seja bobo, o Harry não quer matar ninguém, né, Harry? E ele fica assim, meu Deus, toda essa interação dos três eu achei muito legal, porque eu fico brincando que o Hermione é o pai e a mãe do Harry, né? Fica muito cara de pai e mãe, né? Muito. E é bem isso, né? Tipo assim, você não vai querer matar alguém, né, Harry? Tipo... E aí, o Harry fica calado porque ele não sabe o que ele quer, na verdade. Ele só tá sentindo aquilo. Depois, eu acho que no próximo capítulo, ou no outro ainda, não sei, tem uma discussão do Harry com o Remo sobre isso, sabe? Porque o Harry, ele tá muito irado e ele trata, tipo assim, igual ele fala, né? Que Azkaban não é punição suficiente pro Sirius, porque ele fala que Azkaban não afeta ele igual afeta os outros, o próprio ministro falou e não sei o que. Ele acha que, tipo assim... Não, tem que ser algo pior, sabe? Ele tá naquele momento, assim, do ódio, né? Ele tá no ódio, porque ele, de certa forma, também é vítima, né, do crime que aconteceu. Ele só não sabe que não foi o Sirius. Ele também é uma vítima, ele ficou órfão por causa do que aconteceu. E aí ele fica meio que, tipo assim, sabe? Não, isso não é suficiente, eu quero que ele sofra muito, que seja muito horrível, muito horrível.
E acho que é no próximo que chama o Patrono, né? Que o Hammond vai ter uma conversa com ele sobre isso, sabe? E eu acho muito lindo que eles... Pra gente não atropelar, né? O que acontece lá. Eu acho muito linda a conversa que ele tem. Mas eu acho também, ao mesmo tempo, muito real, assim, sabe? Me parece um personagem muito real quando o Harry reage desse jeito, Sim. sabe? Em vez dele querer ser tipo, olha só como eu sou... Ai, eu tô sendo, sabe... Tá errado pensar minha, assim. minha aura, já tô evoluído já. Tipo, não, ele não tem que ser punido, não sei o que, sabe? Tipo, Não, eu acho que mostra muito, traz muita realidade ele tem muita pro raiva. personagem. E o Pettigrew é muito, muito horrível, né, cara? Porque a gente lê essa parte aqui da mãe dele recebendo. Porque, tipo, ele não A mãe tá dele nem acha que aí. ele morreu, né? Ele só fez isso e a família, a mãe dele, que lute, né? Pra viver sem o filho dela. Porque, cara, ela recebeu um pedaço do dedo dele e uma ordem de Merlin, não sei de quê. E um dinheiro, de certo, né? Vai ganhar um prêmio, uma compensação, assim, alguma coisa. Nossa, mas que horrível, É cara. é muito horrível mesmo. Quando você analisa todas as camadas do que o Pedro fez, você fica tipo, caraca! Tipo, porque assim, eu nem lembrava que ele tinha uma mãe viva, sei lá. Mas ele era novo, na verdade. Então, muito provavelmente a mãe né? dele. Nossa, é bizarro assim mesmo, porque... E aí eu fico pensando, caraca, a mãe dele. Tipo, tá, ela achou que ele morreu, que ele foi um herói, sei lá. Mas mesmo assim, quando a gente vê que na verdade não foi, que errado. Eu tô cenando a cabeça aqui como se vocês pudessem ouvir, desculpa. Aí eu acenei, depois de uns 3 segundos eu falei, Muito, muito errado, assim, em tantos sentidos. Teve muitos níveis mesmo de crueldade, assim, do que o Pedro fez. Hermione e Rony convencem Harry de que devem visitar Hagrid para se distrair, e chegando lá descobrem que Bicurso será julgado pelo acidente com Malfoy. Hagrid lhes conta um pouco de como foi ficar preso em Azkaban, e os garotos lhe garantem que vão ajudá-lo com o caso do Bicurso. Eu lembrei muito do episódio da semana passada. Eu também lendo essa parte. Porque eu fiquei assim, é mesmo, né? A Bel falou pra gente que no Brasil a gente não trabalha muito assim com precedente, mas que lá no Reino Unido... Eu lembrei muito eles também. Ficam, tipo, pensando no precedente e tal. Porque, olha como eu presto atenção na minha aula. Mas é isso, né? Eles estão procurando um precedente de um caso onde o hipogrifo seja inocentado pra eles poderem apresentar pra corte e usar aquilo lá de argumento, né? Pra mim, esse trecho específico do capítulo me salta aos olhos, assim, muito a... Deixa eu achar aqui a página. Me salta muito aos olhos a empatia mesmo, assim, no geral. O sentimento de empatia. Primeiro do Harry, né? Que quando ele chega lá, porque ele quer brigar, Ele quer brigar, Ele tá muito bravo, ele quer brigar, ele quer saber porque o Hagrid nunca contou. E aí, quando ele chega lá, ele vê que a situação, tipo... Não é a hora. Põe o probleminha dele no bolso. Põe o problema dele no bolso, isso mesmo. E vai, tipo assim, atender a necessidade ali do Hagrid, que tava sozinho. Inclusive, é interessante que o Hagrid abre a porta, tipo assim, então vocês ouviram, tipo assim, a notícia, né? Como se eles tivessem ido lá por causa disso e não foi. Que é um pouco triste também. E eles não falam pra ele. Mas também não tinha como eles saberem. Eles estão lá, né? Talvez o Dumbledore, mas enfim, é meio que uma forçação mesmo. Sim. Mas eu acho um pouco triste também que, tipo, se não fosse por causa da raiva do Harry, o Hagrid não teria sido consolado nesse momento em que ele tava precisando muito de consolo. O que é muito triste é olhar porque ele é um cara de 50 e tantos anos de idade, ele não tem um amigo, sabe? Os amigos dele são 3 adolescentes de 13 anos, sabe? Tipo, enfim. E os animais. E os animais, né? Então, assim, pra mim, fica a questão da empatia, que o Harry abre mão dessa dor, desse ódio que ele tá sentindo pra poder acudir, né, o Hagrid. Tem essa frase do Hagrid, assim, que eu fico, cara, porque eles estão olhando, né, pro Bicurso encolhido no canto, assim, comendo, sei lá o que ele tá comendo. E aí ele fala, tipo assim, meio até engasgado, assim, querendo chorar. Tipo assim, eu não podia deixar ele lá de fora, tadinho, na neve, né? Aí ele fala, tipo assim, sozinho. E aí ele fala, no Natal, tipo, sabe? É muito fofo, tanto que o Hagrid, tipo, ele não tem... O hipogrifo sabe que é Natal, gente. Pois não sabe. Mas o Hagrid sabe. Eu acho isso que importa, né? Sim. Eu acho isso tão, caraca, olha como que, tipo... meu Deus, o coração assim dá aquela esquentadinha, sabe? E é isso, sabe? Essa questão dupla, sabe? Tanto a empatia do Hagrid pra com o hipogrifo, tanto da empatia do Harry pra com o Hagrid, né? De não tocar no assunto e tal.
Eu acho engraçada a cena que o Rony oferece pra fazer um chazinho. Eu só lembrei do Sheldon. Ah, é mesmo, né? O protocolo dita que eu tenho que oferecer uma bebida quente quando alguém tá triste. O Sheldon Big Bang Theory. É engraçado, isso mesmo. É bem isso. A minha mãe sempre faz um chazinho, né? Mas é porque é uma coisa bem britânica mesmo. Tudo eles resolvem com uma xícara de chá. Assim. Então, eu acho que é bem britânico mesmo. Outra coisa que eu gosto nessa parte aqui, é que também me lembrou do episódio da semana passada, é o Hagrid falando, tipo assim, ele falou assim, eu poderia, né, soltar o Bicurso, tipo, deixar ele fugir, né? Só que eu estaria quebrando a lei, né? Infringindo a lei. E aí ele fala, né, que ele não quer infringir a lei porque ele tem medo de ter que voltar pra Azkaban, né? Aquele negócio, aquela questão que a gente falou do medo, né? Que a instituição penal, eu não sei, agora já estraguei, eu já tava toda aqui, como eu tô, né, lembrando da semana passada e não lembrei foi nada. Tipo, o presídio, ele tem que impor esse medo mesmo na pessoa, o medo de voltar também, né? Então, fazendo o paralelo aqui do Dementador enquanto guarda mesmo, não enquanto depressão e tal. Mas também tem uma parte interessante que a gente vê o que acontece, as coisas que ficavam, tipo, repassando na cabeça do Hagrid, né? Que ele fala que ele fica revendo sempre as coisas horríveis que aconteceram com ele. É o dia que ele foi expulso de Hogwarts, o dia que o pai dele morreu, o dia que ele teve que deixar o Norberto ir embora, né? E aí, de novo, eu fiquei pensando, tipo, no Sirius, assim, quais seriam os momentos muito tristes dele, assim, sabe? Tipo, o Régulo, com certeza, quando ele sumiu, o Tiago e a Lilian, quando eles morreram. Não consigo nem pensar em outras, assim, agora, mas eu acho que já são tristes o suficientes, assim, pra ele ficar tendo que ver aquilo de novo, cara, deve ser muito. Eu achei interessante como o Hagrid coloca o dia que ele mandou o Norberto ir embora, junto com o dia que o pai dele morreu, que ele foi expulso de Hogwarts, que são coisas, assim, gigantes. Mas, igual a gente viu, ter um dragão era o sonho da vida dele. E a gente não dá esse peso. Tipo assim, quando a gente olha objetivamente, assim, você fala assim, tá, não é que o Norberto foi sacrificado, que nem o Bicurso tá com perigo de ser sacrificado. Não é que, tipo assim, o Norberto foi pra uma pessoa que ia destratar ele. Foi com o Carlinhos, sabe? Que ia tratar, e com certeza tratou, né, a Norberta. Mas tratou o Norberto com, tipo, todo o carinho do mundo, todo o cuidado. E mesmo assim foi um negócio muito triste pra ele, porque igual você falou, tipo, era o sonho da vida dele ter um dragão, sabe? Nossa, o Hagrid é um personagem, cara, ele é muito subestimado, né? As pessoas não dão o devido valor, assim, pra importância dele na história. Para além de, tipo, figura paterna do Harry mesmo, sabe? Enquanto personagem por si só, sabe? Nossa, eu acho muito fantástico. Ele é o pacote completo, na minha opinião. Ele tem muitos defeitos, tem muitas qualidades, ele reage de formas que às vezes você fala, tipo assim, não tá muito certo, mas tipo assim, é isso que torna ele, tipo, muito interessante, sabe? Ai, Hagrid, que é o mundo eu te dou. Não, eu só queria um dragão mesmo. Aqui a gente tem também a definição clara do Dementador como a depressão, né? É muito igual, assim. Até eu lendo, assim, eu comecei a lembrar das minhas crises, sabe? Um negócio muito forte, assim. Ele falando que pensou que ele ia endoidar, que ficava lembrando de coisas horríveis. E aí depois não consegue lembrar quem é, começa a achar que não vale a pena viver. É um negócio muito, desejando que morresse no sono. Dormia, nossa, né? Isso é muito, muito comum, cara. Eu fico muito também, agora que você falou, a parte seguinte, né? Quando ele saiu de Azkaban, era como se fosse, tipo, nascer de novo. Sim! Tudo vem, tipo, de uma vez e tal. E foi o melhor sentimento do mundo. É muito assim mesmo. E aí imagina ele agora com os dementadores ali na porta. E aquela sombra, né, do que pode acontecer. Eu acho que é mais... Mas aqui também a gente vê o que a gente falou no episódio passado. Tipo assim, os dementadores não se importam se a pessoa é culpada ou inocente. Eles só querem se alimentar. Eles só querem se alimentar. E aí a gente fica pensando, eles só querem se alimentar. Tipo, eles só querem se alimentar. É isso, né? Só que assim, é um problema, porque ele se alimenta da alma do ser humano. E aí já é uma coisa muito complexa. São muitas camadas, né? Eu acho que a primeira, na verdade, aqui, pra mim, esse é um livro cheio de prenúncios, assim. Esse é um grande prenúncio aqui, porque ele tá falando dele mesmo, do Hagrid,
Mas depois a gente vai descobrir que o Sirius também é inocente, né? E é isso, tipo assim, eles não se importam se você é inocente ou não. O Sirius tava lá, ele era inocente. Eu, tipo, caguei, sabe? Tipo, foda-se, sabe? Eu só estou aqui cumprindo meu dever. Só estou cumprindo o meu dever. Quem colocou aqui não fui eu. Lembrei tipo do isso. meme tipo um meme de um policial, assim, sabe? Tipo, parando a pessoa no... E aí sempre tem aquela frase, tipo assim, hey, eu não sou eu que faço as regras. Aí tava, tipo assim, né? Hey, não sou eu que faço as regras. Aí com as letrinhas bem pequenas embaixo. Assim, eu só reforço elas com violência, principalmente se você for de um grupo de pessoas de cor, de minorias, sabe? Tipo assim, os dementadores. Eu não faço as regras, eu só tô aqui pra me alimentar. Eu só tô aqui pra me alimentar. Ai. De novo, o negócio do pessoas de cor, né, mano? Que eu falei já várias vezes aqui, eu tinha até comentado com você. É porque às vezes a gente tá conversando aqui, fazendo podcast, eu até esqueço que a gente tá fazendo podcast. Mas eu tinha falado pra Andressa já que eu queria fazer esse adendo, assim, porque eu falo pessoas de cor, porque a gente é acostumado a conversar muito, debater muito sobre esse assunto aqui na Nova Zelândia também. E o termo em inglês é person ou people of color. E no Brasil, chamar alguém de pessoa de cor pode ser lido como ofensivo, né? Mas é porque é o termo em inglês, né? Pra qualquer pessoa que não seja, tipo, caucasiano. Então, se você é asiático, negro, indiano, é sempre, tipo assim, é PPC que eles falam, né? Não, POC, que é People of Color, Person of Color. E aí eu falo, às vezes, traduzindo em português direto, bilíngue, né? E aí fica, não sei se fica parecendo às vezes ofensivo. Ninguém nunca reclamou, não, mas é porque, né, eu mesmo... Só deixando aí, claro. Eu mesmo, quando eu vou editar o episódio, depois eu ouço, parece que é estranho, sabe, pro meu ouvido, quando eu tô ouvindo. Aí por isso que eu quis fazer já o... Então tá feito aí o adendo, que eu falei pessoas de cor aqui agora, eu lembrei disso. Aproveitando que eu lembrei. Aproveitando a deixa. Na manhã de Natal, Harry recebe presentes, entre eles uma Firebolt, sem remetente. No salão principal, o almoço de Natal é servido para os poucos presentes, inclusive para a professora Sibila, que decide se juntar a eles de última hora. Eu acho engraçado quando eles estão pensando assim, quem que mandou a Firebolt e tal. E aí o Harry fala assim, porque o Rony fala, deve ter sido o Dumbledore, ele te deu a capa da invisibilidade. Aí o Harry fala assim, mas era do meu pai, ele só repassou pra mim. O Dumbledore não pode sair assim, dando presente pros alunos. Ai, meu Deus! Harry! Poder não pode mesmo não. Pode mesmo não, tá certo. Mas, né? Falando nisso, ouviu o McGonagall? Não, porque a questão é que a gente tá rindo aqui, alguém não pegou a referência que é do Dumbledore dar os pontos pra Grifinória é tudo no final do ano, né? Pra ela ganhar a porra da taça nas casas. Mas é isso, né? Tipo, um negócio que eu acho mais engraçado dessa cena toda, que tem isso, né? Que ele fala, tipo assim, talvez foi o Dumbledore e tal. E aí o Rony fala, tipo assim, se o Dumbledore tivesse te dado, alguém, tipo, o Malfoy ia reclamar que é favoritismo. Mas ia ser mesmo! Porque inclusive, McGonagall, eu tô olhando pra você. Porque deu a vassoura pro menino lá, é favoritismo, cara. Tipo, o professor não pode, ele tem interesses pessoais, né? Lógico. Ainda mais dela, que pelo que a gente sabe, ela vivia apostando com o Snape, que a Grifinória e a Sonserina iam, tipo, competir pela taça das casas. Ai, meu Deus do céu. Ai, esse Dumbledore pra mim passando. Essa McGonagall. É o jeitinho dela, gente. Ela é assim mesmo. Vocês não conhecem ela de verdade. É só o jeitinho dela. Ainda vamos falar mais dela daqui a pouco. Eu achei engraçado essa cena dele falando. É muito bom. Alguém igual o Malfoy podia reclamar de ser favoritismo, mas tava certo, inclusive. Por que será, né? Mas eu acho que, tipo assim... Eu não entendo muito por que o Harry não pensa imediatamente que é do Sirius. Eu também. Eu acho que é tanta alegria, tanta empolgação. Mas eu acho que, tipo assim, tem muito a ver com quem você é e como que você, né, passou toda a sua infância e adolescência e tal. Porque o Rony, por exemplo, ele não teria motivo pra achar que seria um presente maldoso. Né? Porque o Rony, até onde a gente sabe, ele cresceu numa família que amava ele, que cuidava dele, que por mais que ele tá sempre reclamando que ganhei um suéter marrom de novo, ele sempre ganhou presente. Sim. O Harry foi ganhar um presente a primeira vez, tipo, 2 anos atrás, sabe? O primeiro presente de Natal dele. E nem foi da família dele. E assim, então, o Harry tinha motivos pra desconfiar do presente. E você vê como que ele acostumou rápido, né? Com esse tratamento de celebridade, pra dizer que ele tem no a gente acostuma rápido com a vida boa. Mas eu me identifico muito com a Hermione, assim, sabe? Nossa, tudo, tipo muito. Assim,
Não, se o negócio veio ser remetente... Tá muito estranho. Nossa, um eu sou caro muito... desse, a pessoa não tá me dando isso aqui sem querer nada em troca, sabe? Exato. E por que ela não mandou um bilhete? Mesmo se tivesse mandado um bilhete, tipo assim, por que essa pessoa, Mesmo sei assim. lá, Joãozinho mandou essa vassoura aqui super cara pra mim, o que ele quer em troca, sabe? Eu sou sempre desse pensamento, Eu sabe? também, cara. Eu me identifico muito mais com a Hermione. Às vezes assim, não é nesse saudável, rolê. mas eu sou muito Não, assim. não é saudável nem um pouco. Não, nesse sentido aqui seria. Imagina Nesse se caso fosse. aqui, a Hermione tá certa, Ah. ok. Mas eu imagino que teve muitas outras circunstâncias na vida dela onde ela ficou É. toda desconfiada e não tinha motivo pra ficar desconfiada. Sim, sim. Só que aquele negócio, você sempre lembra do onde ela tava desconfiada e tava certa, né? Sim, E ela sim. com certeza, acho que ela vai usar isso aqui até o fim da vida dela pra argumentar qualquer coisa que o Rony falou dentro de casa. Mas você lembra aquela vez em 1993, quando eu falei pra você que a vassoura era do Sirius e era? E aí ele vai falar assim, pois é, mas aí lembra que o Sirius, na verdade, ele não tava dentro Não da interessa. vaca. Enquanto isso, a louça tá lá pra ser lavada lá e nenhum dos dois quer lavar porque eles estão batendo boca. Escrevi a fanfic todinho pra vocês Agora. em 15 segundos. E as crianças estavam onde? Hã? E as crianças estavam Põe onde? fogo na casa com o tio Jorge. O tio Jorge. O Jorge é o tio mais legal de todos. Deixa as Ai, crianças deve pôr ser fogo mesmo. nas coisas. Né? Deve ser mesmo. Aqui também a gente tem uma dicasinha sobre o Lupin, né? Porque o Rony fala, ele não tava na aula hospitalar. Ah, lembra que eu tava lá esfregando as comadres? Pois é, ele não tava Ele lá. não tava lá. Como é que ele tá doente? Pois é, eu acho esse livro, assim, tem muita gente que reclama do Prisioneiro de Azkaban por causa da questão do vira-tempo. Mas eu acho que a autora conseguiu amarrar tão bem. E aí, de novo, falando daquela questão que a gente tinha comentado no episódio passado, de como que ela lançou os 3 primeiros um em cima do outro, né? Porque a editora tava Foi até pressionando. bom, é. E, nossa, ela, tipo assim, tá. Aí o Rony deu uma resposta. Não, você vê, tanto que é uma reação em cadeia. Tipo assim, o Lupin tava doente, aí o Snape vem substituir a aula. Aí o Rony dá uma resposta pro Snape, o Snape dá a detenção. Ele vai pra aula hospitalar. Lá no hospitalar ele não vê o Lupin. Aí aqui agora eles mencionam o Lupin de novo. Então eu acho, tipo assim, ficou muito bem amarrada a história toda, sabe? Aí no almoço, mano, eu amo Christmas Crackers. É muito legal, não é? Sim, eu lembrei igual aqui. Ai, até ai. marquei aqui as balas de estalo, que eu não falei na abertura. Chama balas de estalo? Balas de estalo. Mas já apareceu já. Lá em Pedra Filosofal eles também falam delas. E a gente comentou que tem aqui e tal. É verdade, é verdade. Quando a gente for no Natal vai ter de novo, certeza. E agora eu vou comprar, porque ano passado eu comprei, eu não sabia que era tão legal. Menina, lá na loja tinha um monte essa semana. Entendi. E apareceu de doação lá. E, mano, eu abri foi todos, porque a gente não vende, porque não é tá. Natal. Entendi. Eu saía com a Doris, ó, pá, que legal. cheia de brinde. Quando eu tiver de novo e a Andresa não for egoísta o suficiente pra estar lá sozinha. Eu e aí eu trago, vou pedir pra ela, gente. não, pra você filmar, a gente mostrar no Stories como que é. Se bem que vocês podem simplesmente jogar no Google, né? Mas eu acho que é mais legal mostrar a gente fazendo, porque sim. Porque sim. Porque o podcast é nosso. Mas essas Christmas Crackers são muito legais. Tipo assim, é sempre uma besteirinha dentro, um apito, É o equivalente, eu acho, daquele balãozão da festa de criança. É, que tem Estoura, um assim, aí tem uns brindezinho. anel de plástico, as bonequinhas, assim, que não dobra a perna nem nada. Só uma bonequinha feia, pelada, assim. Sim. Pois é o equivalente disso, eu acho, pras crianças. E aí os adultos também, né? Ama. Eu amo. E aí dentro da Christmas Veio um Cracker monte de vem coisa de stationery também, de vem um escritório. negocinho, depende do, tipo assim, você compra o mais baratinho, vem só uns É negocinhos, verdade, né? é verdade. E se você compra o mais caro, vem uns mais legais. Mas vem isso e vem sempre uma coroinha também pra você pôr na cabeça, né, de papel. E aí eu acho legal que a Christmas Cracker de bruxo vem tipo um chapéu mesmo, né? O chapéu inteiro. E aí o Dumbledore até põe um chapéu e é um chapéu parecido com o que o bicho-papão do Neville vestiu. E aí o Harry e o Ron ficam rindo, né? E o Snape percebe, né? Óbvio que ele percebe. Agora falar da Minerva McGonagall. Pode falar. Ai, eu fiquei assim, me sentindo tão mal pela Sibila, lendo isso. Ai, Minerva, eu te amo, mas, poxa. É aquele negócio, né? Igual que a gente viu também da Hermione com o Coelhinho da Lilá, sabe? Falta de senso total, porque tá com esse negócio de eu só fico na minha torre, não sei o quê. É só uma desculpa que a autora criou pra não, tipo assim, eu nunca citei ela antes e agora eu vou pôr essa personagem que é importante aqui. Então tem que dar uma desculpa pra ela não ter aparecido. Sim. Ela sempre come sozinha na torre. Tipo, pô, é Natal, que é uma época que todo mundo tá se reunindo e tal. E ela finalmente saiu da torre dela pra ficar junto com todo mundo e a Minerva tá lá fazendo por caso dela, sabe? Nossa, eu fico muito mal. É um negócio da Hermione na aula dela, sabe? Criticando e... De novo, a relação, né? De Hermione e Minerva. E essa questão do
da adoração cega, né, que ela tem pela Minerva, a Hermione tem pela Minerva. Que acaba que elas ficam meio que espelhando as atitudes uma das outras, né? E a Hermione, principalmente, porque ela vê, tipo assim, se uma colega de trabalho dela, que é a minha superior, entre aspas, né, tem o direito de fazer essa piada, então eu também tenho. Se ela tem o direito de desrespeitar a professora Sibila nesse momento aqui, eu também tenho. Enfim, pesadíssimo. Fiquei muito triste pela Sibila. E ela demonstra, né, que ela tá mal, assim, a Sibila. Ela não tem essa de, do jeito disfarçar. dela, né? Mas ela demonstra. Ela demonstra. Isso que dói mais. A gente lendo assim. Não é tipo assim, ela ficou puta ou ela respondeu. Não. Dói. Ai, dor. Dor. E os 13 sentados à mesa? Só achei graça mesmo. Mana, mas a Sibila de novo nunca errou. Por quê? Você para pra pensar que se o Perebas tá dentro do bolso do Rony, já tinham 13 lá na mesa quando ela chegou. Tinham 12, certo? Sim. Aí ela chegou, ela falou, não vou sentar. Porque se eu sentar, vão ter 13 e o primeiro que levantar morre. Só que já tinha 13, porque o Perebas tava no bolso lá? do Rony. Não lembro. Então já tinha 13. Aí ela chegou, o Dumbledore levanta pra fazer a cadeira pra ela. O Dumbledore é o primeiro a morrer. Sibila nunca errou, por isso que eu falo. Vocês podem achar ruim. Nem me toquei. Pois é. Porque logo antes disso eles até mencionam que de novo, né? Tem que ficar falando toda hora que o bichinho tá correndo atrás do Perebas. Eles mencionam antes deles ir pro almoço que o bichinho correu atrás do Perebas de novo. Mas ele machucou até o Rony e tal, não foi? Foi Pois mesmo. E o Rony levou ele. E aí, inclusive, fazendo paralelo aqui, depois, em Ordem da Fênix, tem uma reunião da Ordem, que eles estão jantando, e tem 13 pessoas sentadas, e o Sirius é o primeiro a levantar. Chocada. Nunca mais sentarei. Eu mesmo, mano, eu sou toda dos números também. E em Relíquias da Morte, não tem nada a ver, né, que a gente tá fazendo paralelo, o prisioneiro da Ordem, né, mas só pra falar também, em Relíquias da Morte, depois que o Moody morre, naquela batalha do Sete Potter lá, quando eles chegam na casa dos Weasley, eles se sentam em 13. Pra, tipo assim, nossa, o Moody morreu e tal, né, eles estão lá bebendo Fire Whiskey, não sei o quê. E eles estão sentados em 13, e o primeiro a levantar é o Lupin. Ô, dó. Que dos 13 lá, a gente acredita que é o primeiro a ter morrido. Enfim, gente, não sentem em 13, que o primeiro a levantar é o primeiro a morrer. Que horrível. Não quer dizer que vai morrer amanhã, só quer dizer que dos 13 vai ser o primeiro. Uhum. E a Minerva lá falando, mais tripa, Sibila. Ô, bicha, né, fala tipo, debochada. Ela é debochada. A professora McGonagall aparece na Torre da Grifinória durante a tarde, depois de uma dica da Hermione, e confisca a Firebolt para que ela seja testada. Eu fico com muita dó da Hermione, porque, tipo... Ela tá certa, né? Até, eu acho que é aquela mesma situação do Neville no final de Pedra Filosofal. Você tem que se levantar contra os seus amigos, Nossa, né? Deve ser muito ruim. Porque os dois estão lá que acho que só teve que usar o pano pra limpar o cabo da vassoura, porque estava babando em cima do cabo. Não tinha mais nada pra fazer, não tinha nada pra cortar, não tinha nada pra polir, nem nada. E... Hermione... Eu tenho que dar uma palavrinha com a McGonagall. E bom que eles conversando com o Ned, certo, ela vai pedir mais aula, porque não tá nem desconfia. Nem desconfiou que ela tava sendo a X-novoesa na vassoura. Ai, caramba. E é aquele negócio, né? A gente releva porque ela tava certa. Mas se ela não tivesse certa, né? É meio... Mas mesmo assim, mesmo que não fosse o Sirius que tivesse mandado, mesmo que fosse o Dumbledore, ela tava certa. Sim. Em desconfiar. Porque tem um cara que ela acha que quer matar o Harry. Uhum. E aí chega um presente desse. Mas mesmo assim ela sofreu pra fazer isso, porque a Shabby Shirley tava vermelha lendo o livro de cabeça pra baixo. Ô, dó. E estavam só os 3 da Grifinória pra trás, né? Da escola inteira. Na verdade, teve um negócio no tópico anterior que eu nem lembrei de falar, porque eu não notei aqui. Na hora que eles estão descrevendo quem tá sentado à mesa, eles falam que, tipo assim, tem outros 3 alunos só, além deles, né? Aí fala, tipo assim, 2 primeiranistas que estavam, tipo, muito nervosos e um quintanista da Sonserina de cara feia, um negócio assim. Eu acho muito legal que, tipo assim, o que tá de cara feia, ela tem que necessariamente, tipo, falar que é da Sonserina. E os primeiranistas, tipo... Provavelmente ela não lufa-lufa, né? Por isso que ela não falou nada. Ah, que horror! Que horror! Mas tipo, ela quer tão mostrar que, tipo assim, olha só como da Sonserina é sempre um vilão, é sempre um... Ai, tinha um da cara feia lá e, óbvio, era da Sonserina. E tinha 2 primeiranistas também. Qual caso?
Ninguém liga. É verdade. Eu tenho, na verdade, uma listinha de tudo que eu quero indicar. Por isso que, às vezes, quando eu não consigo eu pensar pensei que tu ia em indicar nada... uma lista agora. Não, eu tenho uma listinha. E aí, se eu não consigo pensar em nada, eu volto lá na listinha e penso, tipo assim, eu consigo relacionar com o episódio de hoje, sabe? Nas indicações de obras relacionadas à viagem no tempo e percepção de tempo, e enfim. E aí, hoje eu decidi, então, que eu vou indicar aquele filme Efeito Borboleta, com o Ashton Kutcher. É tipo um clássicozão, assim, dos anos 2000 e tal. Acho que todo mundo assistiu esse filme na sessão da... Não só da tarde, mas tipo assim, no tela quente, sabe? Pelo menos uma vez. Caso não tenham assistido, né? Procurem, que é bem legal. E a história é basicamente essa. O carinha descobre que ele consegue voltar no tempo e mudar uma coisinha. E aí ele volta pro dia de hoje e percebe como que o mundo inteiro tá diferente. O mundo inteiro à volta dele, né? Tá diferente e tal, por causa daquela uma coisinha que ele fez diferente. E eu quis indicar ele hoje porque ficou muito marcado assim na minha cabeça durante a leitura essa cena do Harry sentado na cama olhando o álbum de casamento e olhando pro Sirius especificamente e pensando, tipo assim, será que o Sirius sabia o que a vida dele ia virar, né? E a gente pode literalmente fazer essa mesma análise que o Harry fez, só que olhando de outro ponto de vista, né? Que tipo assim, será que o Sirius sabia o que ia virar da vida dele por causa de uma decisão que ele tomou junto com o Tiago, que era de colocar o Pedro como fiel no segredo, sabe? E eu acho legal porque o filme Efeito Borboleta, ele mostra justamente isso. Toda vez que ele volta, ele muda uma coisinha, uma atitude, uma fala, um jeito de fazer as coisas numa situação específica, ele muda completamente o entorno dele, assim, sabe? Então é uma coisinha, né, que é essa decisão que o Sirius, o Tiago e a Lilian tomaram de fazer o Pedro fiel do segredo, que mudou completamente a vida de todo mundo, né? E aí eu decidi, então, que essa vai ser a indicação dessa semana. Arrasou. Agora eu tô parando pra pensar, a gente já indicou o Efeito Borboleta. Já? Já. Eu tô parando pra pensar que agora a gente já indicou o Efeito Borboleta. Putz. Tá, então eu vou indicar o outro, então. O Efeito Borboleta é muito bom, já indiquei aqui, então assistam. Ele é muito bom, mas eu vou olhar como que se chama esse em português, que em inglês ele chama Shadow of the Moon. Então eu vou indicar o filme In the Shadow of the Moon, que em português ele saiu como Sombra Lunar. Ele é original do Netflix, de 2019. E a história dele é basicamente um policial. Ele tá determinado a encontrar uma assassina que mata... Ai, não vou poder falar muita coisa, porque tem o plot do filme. Então, procurem. É só tipo assim, confiem na minha palavra. Confiem na minha palavra que ele é bom e tal. Ele não se relaciona muito com o que eu falei aqui sobre o Sirius e tal, porque obviamente eu pensei nisso mais pra indicar o Efeito Borboleta, mas aí depois eu lembrei que eu já tinha indicado o Efeito Borboleta aqui antes, porque eu acho um filme muito bom, apesar da época que ele foi feito. E o In the Shadow of the Moon, eu acho que foi um dos primeiros filmes. Ele tem uma abordagem muito diferente, assim, da viagem no tempo. Eu falar que é a viagem no tempo, eu já tô dando um baita de um spoiler aqui, sabe? Mas a gente já tinha estabelecido que às vezes eu ia ter que fazer isso. Em certas obras, falar que é viagem no tempo já é um certo spoiler. Mas eu acho que ainda assim vale a pena assistir. Eu achei legal. Eu, inclusive, fui jogar no Google aqui pra ver o nome dele em português. Eu vi um monte de crítica falando mal. Tô chateadíssima, porque eu gostei muito. Mas, enfim, essa é a minha indicação da semana. E é isso. Terminamos assim, então, né, Andressa? Tem mais alguma coisa pra falar? Não. Tá bom, então. Terminamos assim, então, a discussão do capítulo de hoje. Voltamos semana que vem com a discussão do capítulo... meu Deus do céu. 12. 12 já? De Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O Patrono. Beijo. Tchau.